Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Todo mundo já está nos seus lugares aí, tranquilos? Estão confortáveis? Muito bom. É muito interessante como Deus ele trabalha com a igreja através do louvor, através da sua palavra e tudo mais. Porque eu não comentei nada com o grupo de louvor e muito das músicas que a gente cantou hoje tem relação com o que a gente vai estudar. Isso é bem interessante porque demonstra que a gente está louvando a Deus, falando algumas coisas. E a gente vai então entender o que essas coisas significam, né? Para ver se a gente realmente está cantando de coração ou muitas vezes a gente louva a Deus da boca para fora, né? E a gente tem estudado então o Sermão do Monte, a gente começou no ano passado, agora estamos iniciando um novo ano, mas vamos dar continuidade, né? Não podemos parar pela metade o assunto que nós começamos. E o Sermão do Monte que vocês já estão sabendo faz tempo, fica lá em capítulo 6, capítulo 5, começa, né? 5, 6 e 7 de Mateus. Nós estamos ainda no 5, né? Estamos acabando para começar o 6. O Sermão do Monte, nós temos muitos ensinamentos de Jesus, muitas direções para que a gente possa saber como viver a vontade de Deus. E no mês passado, final do ano passado, nós falamos sobre vingança. Não sei se todo mundo estava aí, mas nós falamos sobre a questão da vingança e nós aprendemos que nós devemos exercer bastante paciência, perdão. Nós temos que amar o próximo diante de diversas situações que acontecem na nossa vida. Diversas situações que muitas vezes vão afrontar contra a nossa dignidade. Muitas vezes, através dessas situações, vão ocorrer perda de bens pessoais. Muitas vezes, elas vão violar a nossa liberdade, vão violar o nosso direito de propriedade. Mas nós temos que exercer paciência. Temos que exercer perdão, amor diante dessas coisas. Porque a vingança, ela pertence ao Senhor. Nós estudamos isso. Então, se a gente quiser se vingar, nós estaremos fazendo uma afronta a Deus, inclusive. Estamos tirando de Deus um direito que é dele. Porque a Bíblia fala, a vingança pertence ao Senhor. E continuando, então, de onde a gente parou, Jesus, ele vai encerrar esse trecho que ele fica falando assim, vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo, né? A gente estudou vários pontos sobre isso. E ele vai encerrar isso comentando sobre a questão do amor. Está no capítulo 5 de Mateus, versículos 43 ao 48. Então, se você já abriu aí, vamos ler então. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derramar chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vamos orar? Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos pelo fato de que estamos reunidos aqui hoje. E também porque temos o Teu amor, Senhor. E diante disso, Deus, Te pedimos que nos ajude a entender que amor é esse e como nós podemos exercer esse amor, Deus, em nossas vidas. Nos ajude, Deus, a interpretar esse texto, a entendê-lo e também aplicá-lo a partir desse momento. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Então, Jesus ele começa no versículo 43 dizendo, vocês ouviram o que foi dito, né? Repete bastante do que a gente tem visto aí, diversos pontos. Ele sempre começa dizendo isso. Então, ele fala, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Então, significa que aquele público, né? Aqueles ouvintes, eles entendiam essa lei. Mas aqui tem dois pontos de lei. Primeiro, ele fala, ame o seu próximo. Isso... Ok, nós vemos em Levítico, nós vemos que a Bíblia fala, ame o seu próximo. Tem vários pontos falando sobre isso. Inclusive um deles, Levítico 19 e 18. Só que o que acontece? Os fariseus que existiam ali, os ouvintes de Jesus, alguns deles eram fariseus, e eles ficavam ensinando o povo, eles interpretavam esse texto de uma forma de que ame o seu próximo significa eu vou amar, meu próximo é só quem me ama, Então, vou amar só quem me ama. Então, as pessoas que eu preciso amar são só as pessoas que retribuem esse amor.
Então, quem me ama, quem retribui meu amor, quem eu for amar e ela retribuir, essa pessoa eu vou amar. Se ela não retribuir, então não preciso. Eles entendiam dessa forma. E aí Jesus ele adiciona, vocês também ouviram dizer, odeie o seu inimigo. E aí fica um pouquinho estranho, porque quando a gente lê Levítico, em momento algum, diz lá, odeiem os inimigos. Né? Até porque a gente entende, a gente leu no mês passado, que a vingança pertence ao Senhor. Então, odiar, né, esse sentimento que muitas vezes vai trazer uma vingança, não está lá no meio. Da onde é que os fariseus tiraram essa ideia? Aí quando a gente lê Salmos, e a gente tem os salmistas escrevendo louvores a Deus em diversos momentos, em diversas situações, eles estavam sendo atacados por inimigos. E eles louvavam a Deus pedindo para que Deus livrasse o povo dos inimigos. Em um dos salmos, o Salmo 139, o salmista, ele fala que é para odiar os inimigos. E daí ele fala assim, porque eu odeio quem te odeia, Deus. Porque eu te amo acima de tudo. E se alguém te odeia, é meu inimigo. Então, eu odeio os inimigos. Eu odeio os inimigos de Deus. E aí ele fala sobre isso no seu salmo. E aí eles levavam isso como lei. Sendo que o salmista, ele está lá, se jogando, perante Deus, sobre seus sentimentos e tudo mais, eles levavam isso como lei. Então, para eles, vamos amar o nosso próximo, mas o inimigo nós vamos odiar. Era isso que eles entendiam. Então, Jesus, ele está em uma cultura onde só se ama quem retribui o amor. Uma cultura em que o amor ele é egoísta, ele é egocêntrico. Uma cultura em que os relacionamentos, eles são voltados para si mesmo. Então eu vou amar a pessoa porque ela me ama, ou seja, eu vou amar a pessoa no intuito de me amar. Eu quero que ela me ame, eu quero eu ser agradado, eu ser amado, eu tenho que estar no centro das atenções. O importante é isso, que eu seja amado. Então aí eu amo as pessoas porque elas me amam. Se alguém faz alguma coisa para mim, então eu vou amá-la, eu vou gostar dessa pessoa. Só que por incrível que pareça, essa cultura que existia naquela época, que são quase 2000 anos atrás, é bem semelhante ao que a gente vive hoje, não é? Hoje a gente percebe que se os relacionamentos que nós temos, se a pessoa ela não é retribuída, então ela não precisa gostar da outra pessoa. Esse negócio, digamos assim, eu vou gostar da pessoa sem receber nada em troca, é muito difícil a gente encontrar por aí. A pessoa ela tem que merecer meu amor, ela tem que merecer que eu ame ela. Eu não vou amar porque eu quero amar, não. Ela tem que conquistar o meu amor. Amar assim, de qualquer jeito? Não, imagina. Isso que a gente muitas vezes percebe. Nos relacionamentos, nas famílias, até mesmo às vezes em casais acontece isso. Enquanto a minha esposa estiver fazendo algo bom para mim, eu vou amar ela. No momento que ela não é mais aquilo que eu quero, aí, não, calma aí. O importante é eu ser feliz. Então essa visão egoísta que eles tinham, ela é fruto de pecado. Ela é fruto de uma interpretação incorreta da lei. Porque o correto mesmo é o que Jesus vai falar. Então vocês ouviram o que foi dito, e aí no versículo 44, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Percebam que Jesus, ele não está iniciando algo novo. Ele não está falando algo inovador. Ele está falando algo que é da lei. A lei era assim. Temos que amar a todos. Mas será que era assim mesmo? Como é que eles não entendiam isso, Então nós temos que amar até os inimigos. Como é que eles não entendiam? Quando a gente olha para a Bíblia, e até vamos pegar um livro de sabedoria também, porque Salmos é um livro de sabedoria, nós temos o livro de Provérbios. E Provérbios 25, 21 diz, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se seu inimigo tiver sede, dê-lhe de beber. Talvez vocês lembrem desse texto de Romanos 12, que Paulo ele cita esse texto. Que daí, se a gente tratar assim o nosso inimigo, nós vamos amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Ou seja, nós temos que vencer o mal com o bem, não com o mal. Então Jesus ele não está criando algo novo, lembrem-se disso. Nós temos estudado isso desde o início. Jesus não está trazendo algo novo, mas algo que já era o que eles tinham, só que eles interpretavam errado. E isso se dá porque uma vez que Deus ele é amor, nós devemos amar com o mesmo amor de Deus. E o amor de Deus ele é incondicional, ele não escolhe. Ele não escolhe se é amigo ou inimigo para amar. Ele ama a todos da mesma forma. E aqui ele não está falando de um sentimento
simplesmente dizer assim, sim, eu amo, mas da prática do amor. Não é um simples sentimento, é a prática do amor. Então vai mais além, né? Vai além do que eles poderiam imaginar. E isso aqui chocou a sociedade da época, essa ideia de amar o inimigo. Chocou a tal ponto que até hoje os filósofos discutem isso. Se vocês forem para uma faculdade um dia e estudarem sobre ética, vocês vão descobrir que existe uma coisa chamada rejeição da ética. E a rejeição da ética, ela surgiu por causa dessa frase de Jesus. Não vamos dizer que foi exatamente por isso, mas foi algo que incentivou muito. Porque Jesus está pedindo um padrão muito elevado de amor. Porque enquanto a gente ama o nosso próximo, a pessoa que gosta de mim, tá legal. Agora, até o inimigo. Então vou fazer o seguinte, eu não vou amar ninguém, né? Que é a rejeição da ética. Eu vou pensar só em mim mesmo. E Jesus, ele fala, inclusive, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então, assim, não é só amar. Por isso que eu falei de prática, o amor na prática. Não é só, né? Mas é até orar. E orar requer uma ação, né? Nós precisamos fazer a oração, né? Nós precisamos estar pensando na pessoa, pedir por ela, interceder por ela a Deus. Sabem quem que fez isso, de orar por aqueles que os perseguem? Vocês lembram de um cara chamado Estevão? Lembram dele? Está lá em Atos. O que Estevão fez quando ele estava a ponto de ser apedrejado? E ele iria ser apedrejado por seguir a Cristo, né? Basicamente isso. O que ele faz? Ele ora pelas pessoas que iriam apedrejar ele. Ora por aqueles que estavam perseguindo ele. Antes dele, nós temos outro exemplo, que creio eu que Estevão usou essa pessoa como exemplo para ele, obviamente, né? Que foi Jesus. Estevão queria ser semelhante a Cristo. Então ele seguiu Jesus. Por que Jesus? Porque Jesus, ele foi despido, ele foi espancado, humilhado, blasfemado por soldados, por sacerdotes, por escribas, fariseus, oficiais, né? E aí Jesus, o que ele faz diante de todas essas coisas que ele sofreu? De ter sido maltratado, de ter sido pregado na cruz, o que ele faz? Ele amaldiçoa, ele começa a jogar maldições sobre aquelas pessoas. Lembrando que Jesus era Deus, né? O que ele faz? Ele ora. Ele pede, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. É isso que Jesus faz. Ele ora por aqueles que maltrataram ele, por aqueles que bateram nele, que blasfemaram contra ele. Então, é disso que Jesus está falando. E aqui Jesus, nesse momento, ele está falando antes de acontecer isso com ele, né? Porque nesse momento aqui que ele fala sobre amar o inimigo e orar por aqueles que os perseguem, Jesus ainda não foi preso, não foi crucificado, não aconteceu nada disso. Mas a ideia é que se você amar os seus inimigos e tratar eles bem, verdadeiramente, você vai mostrar que Jesus é o Senhor da sua vida. Verdadeiramente isso, né? Jesus, ele é o Senhor da sua vida. Pois do contrário, se a gente não tiver esse amor, então começa a levantar algumas dúvidas. Por que eu digo isso? Por causa do que ele fala a seguir. Então ele diz, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Se nós quisermos realmente sermos filhos de Deus, se nós quisermos realmente participar do seu amor, nos relacionarmos com Deus, nós devemos nos entregar a esse amor que transborda de graça e misericórdia. Esse amor que chega até mesmo a amar o inimigo. É o que fala em 1 João. Vamos abrir 1 João? 1 João, capítulo 4, versículo 16. 1 João 4, 16. De que amor que nós estamos falando? Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Deus, ele é amor. E se nós quisermos permanecer em Deus, nós precisamos permanecer nesse amor. Esse amor que ama o inimigo. Mas será que Deus, ele realmente amava o inimigo? Porque a gente viu um exemplo de Jesus. Vamos ler então outro texto. Romanos, capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, 10. Vamos ler o 8 também, que é interessante. Romanos 8, capítulo 5, nós vamos ler o 8 e depois o 10. O versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então a gente já vê que Deus, ele nos ama até a tal ponto de entregar seu Filho ainda quando nós éramos pecadores. Sem nós termos feito nada por ele. Mas o 10 é o que fala da nossa posição antes de Cristo. Ele diz o seguinte, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho,
Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Se quando éramos inimigos de Deus, nós éramos inimigos de Deus. E Deus entregou o Filho dele por nós. Estão entendendo que amor é esse? Deus, ele é amor. Se nós quisermos permanecer com Deus e Deus em nós, nós precisamos permanecer nesse amor. Que amor é esse? É o amor que entrega o Filho unigênito pelos seus inimigos, por aqueles que não fazem nada por ele, por aqueles que não dão nada em troca. Esse é o amor de Deus e é esse o amor que nós temos que ter no nosso coração. Então esse amor, ele não faz escolha. Deus, ele não escolheu judeu, gentil, judeu ou não judeu. Não escolheu. O amor dele chega aos judeus, aos não-judeus, aos bárbaros e todos mais, os pagãos, aos publicanos, aos fariseus. Chega a nós hoje, nós que não merecemos. E ele fala isso no mesmo texto ali, voltando lá para o capítulo 5, no mesmo versículo 45, ele diz: porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. O mesmo sol que nasce para os bons, nasce para os maus. A mesma chuva que vai regar a plantação do cristão, vai regar a plantação daquele que não é cristão. Não é só pelo fato de que nós somos cristãos que Deus nos ama mais a ponto de fazer chover sol no nosso quintal. A graça de Deus, as bênçãos de Deus, elas caem sobre todos. Porque tudo que nós temos hoje, o ar que a gente respira, o sol, a natureza, a criação, tudo pertence a Deus. Tanto que ele fala, ele faz raiar o seu sol. A criação, quem criou foi Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus. Então é tudo dele, pertence a ele. E ele criou isso, tudo que nós temos, para todos. Ele não faz distinção de para quem que vai chegar as coisas da criação, para quem que vai chegar o fruto da árvore, para quem que vai chegar, a água da chuva e tudo mais. Ele não faz distinção. Então também nós não podemos fazer distinção, porque Deus, ele tem esse amor universal, a gente chama de graça comum, essa graça que está sobre todos. E esse amor também nós temos que, claro, essa graça que está sobre todos, nós temos que sempre lembrar que não é aquele amor eterno de Deus que é para seus filhos, para aqueles que são salvos, mas é uma boa vontade de Deus, uma vontade sincera. Isso a gente também lê na Bíblia. Salmos 145, versículo 9, diz que o Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as criaturas. O Senhor é bom para com todos. A compaixão dele alcança todas as criaturas. E não é só alguns. E é disso que ele está falando, Jesus. Ele está falando, o amor de Deus, ele é universal. Ele ama todas as pessoas de forma igual. Ele enviou o Filho dele para morrer por inimigos. Ele enviou o Filho dele para morrer por pecadores. Ele faz o sol nascer sobre justos e injustos. Ele enviou o Filho dele para morrer por nós. Só que, se nós quisermos ser filhos de Deus verdadeiramente, nós precisamos viver esse amor. Se nós quisermos participar de um relacionamento com Deus, se nós quisermos viver na totalidade esse amor e não apenas essa graça comum, se nós quisermos estar realmente debaixo da graça de Deus, nós precisamos viver esse amor. Nós precisamos estar nesse amor. Nós precisamos nos entregar a Jesus para que esse amor faça parte do nosso coração. E ele vai continuar, se não tiver claro, ele vai continuar e dar exemplos. Ele está dizendo então, nós temos que amar os nossos inimigos também. Por quê? Porque Deus também ama. E ele vai dizer qual que é a diferença de amar só aqueles que a gente gosta e amar a todos. Ele vai dizer, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Amar só quem a gente ama não é amar de verdade, é amar por interesse. Amar só quem nos ama, na verdade, é amar por interesse, é amar esperando alguma coisa em troca. Que nem eu falei antes, a raiz desse amor é egoísta. A gente, na verdade, está amando a nós mesmos. Nós queremos ser agradados, mas o amor de verdade é aquele direcionado para uma outra pessoa e não para nós, sem nenhum interesse, sem interesse de receber nada em troca. É aquele amor que nós damos para outra pessoa, mesmo que ela não nos ame. E eu acho interessante nesse exemplo de amor, sem esperar nada em troca, o exemplo do amor dos pais. Já pararam para pensar como é que os pais amam? Nós temos alguns casais com filhos recém-nascidos, E aí vocês podem conversar com eles depois para ver se não é assim. Mas eu entendo, eu não tenho filho ainda. Mas eu entendo que os pais, quando a criança é recém-nascida,
eles amam sem esperar nada em troca. E pode perguntar se eles não amam de verdade, né? Pensa só, nasce a criança, ela não te deixa mais dormir. Ela chora e ela não sabe se comunicar. Ela não sabe te falar, eu te amo também, pai, porque tu me cuida de mim. Ela não sabe falar. Então tu não sabe, tu não tem essa retribuição de amor, né? O que tu tem de retribuição é que ela chora quando tem fome, quando tem dor, quando está com sono, e aí ela te acorda de noite, e aí tu tem que ir lá trocar ela, tem que cuidar, e ela não te retribui um amor, vamos dizer assim. Ela não te diz, eu te amo, eu vou fazer uma coisa para... Agora eu vou te fazer uma massagem, pai ou mãe, né? Uma criança, ela não consegue fazer nada sozinha, imagina fazer uma massagem, né? Fazer algo em troca. Não, ela não vai conseguir fazer nada. Né? Em alguns casos, ela vai ser até uma incomodação, porque na quinta noite da primeira semana, os pais eles estão com os olhos assim, ó, né? Eu não sei mais o que é dormir. Pelo menos é o que a gente ouve uns relatos por aí, né? Eu vou ter que passar por isso. Mas, e aí tu vai perguntar pro pai, com aqueles olhos arregalados, assim, ó, com as olheiras aqui embaixo. Tu ama teu filho? Tu acha que ele vai dizer que não? Ele vai dizer, é complicado, é difícil. Mas a gente ama nosso filho. Ama a tal ponto de muitas vezes a criança lá botou para dormir. Aí passou, vamos lá dar uma olhadinha de novo para ver se está respirando. Né? Um cuidado. Né? Muitas vezes um cuidado assim extremo pela criança, pelo amor. Isso é um amor sem retribuição. Né? Por quê? Porque a gente não consegue perguntar para ela, tu ama teus pais ou tu está fazendo isso aí só para... Né? A gente não consegue perguntar, a criança nem pensa, ela nem sabe. Pergunta para um adulto aí, tu amava teus pais quando tinha 5 dias de vida, ela nem lembra. A pessoa nem vai lembrar. Então os pais, eles amam mesmo sabendo que a criança vai chorar, vai acordar de noite, mas ele vai lá e faz, porque ama. E continua fazendo. E a criança cresce, né? E às vezes não obedece, e continua amando, e continua amando. Esse é o amor verdadeiro que nós temos que ter, não só pelos filhos, por todos, até mesmo pelos inimigos. Né? E Jesus, ele compara esse amor, ele diz, vocês amam só a quem ama vocês? Até os publicanos fazem isso. Vocês conhecem os publicanos, né? Os cobradores de impostos. Só que tem um detalhe, ninguém gostava dos publicanos. Por quê? Porque eles eram judeus e eles estavam cobrando impostos a serviço de Roma dos outros judeus. E Roma dizia assim, tu vai lá, tu pega, 10%, e o que tu conseguir acima disso é teu. Então eles extorquiam os próprios irmãos. Eles extorquiam o próprio povo. Então ninguém gostava de publicano. E aí o publicano, tu acha que eles iam gostar dos outros? Tu acha que alguém que extorque a própria família gosta? Ama? Eu acho que não, né? Se amasse não ia fazer isso. Ia cobrar o imposto justo. Mas aí, com certeza, devia ter aqueles lá que ficavam indo junto com os publicanos, né? Para conseguir um desconto, aí, né? Faziam agrados, né? Davam propina, alguma coisa assim. Aí esses os publicanos deviam gostar. Porque está vindo, esse aí gosta de mim. Na verdade, era interesse também, né? Então, até os publicanos, eles amam a quem ama eles, né? Quem retribui o amor. E ele não para por aí. Se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Se a gente gostar e se a gente for gentil só com as pessoas da igreja, a gente perde uma grande oportunidade de testemunhar o amor de Deus para as outras pessoas. Ele diz aqui, até os pagãos fazem isso. As pessoas que não são o povo de Deus, as pessoas que não são cristãs, eles também gostam do grupinho deles, do clubinho deles. Então, se vocês ficarem só saudando as pessoas que vocês conhecem, que vocês gostam, vocês não têm nada de diferente. Por isso, não deixem de cumprimentar aqueles que são desconhecidos e cruzam o caminho de vocês. Né? O que ele está querendo dizer é que, claro, na base disso tem a educação também, né? Tipo, a gente entra a pessoa no elevador e a gente não falar nem um oi, nem um bom dia, aí é falta de educação. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que nós não podemos ignorar as pessoas que não são do nosso círculo. Nós não podemos ignorar as pessoas que estão à nossa volta. Os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas da faculdade, os nossos vizinhos, as pessoas do nosso bairro, né? As pessoas que a gente cruza na nossa empresa, não sei. As pessoas que a gente cruza no dia a dia, no restaurante, né? A caixa do mercado, né? Não vou nem falar com ela, não vou dar um bom dia. Não, a gente tem que ser gentil, a gente tem que demonstrar esse amor. A gente não pode fingir que as pessoas não existem, porque senão a gente vai ser só mais um. A gente não vai fazer diferença nenhuma. O nosso amor ele tem que ser envolvente, ele tem que ser abrangente, ele tem que chegar às pessoas. Né? Então a gente tem que ter isso. Eu tenho uma grande dificuldade com essa questão desse ponto principalmente, sabe? Porque eu não sou uma pessoa assim muito
sabe? De sair falando com todo mundo e tudo mais. Então, esse estudo do Sermão do Monte, assim, tem me quebrado alguns paradigmas na minha vida. Tem quebrado algumas, digamos assim, alguns pontos assim que ficavam fixos, né? Para mim pensar e refletir, será que eu estou realmente andando como Jesus quer que a gente ande? Ou eu estou, sei lá, interpretando a Bíblia como eu quero interpretar, como fica mais fácil para mim, que é como eles faziam na época. Então a ideia que Jesus traz para nós sobre o amor é que nós temos que amar sem escolher. O nosso amor ele tem que chegar a todas as pessoas. Ele não pode ficar restrito num clubinho. Ele não pode ficar restrito à nossa família. E também esse amor ele não pode esperar nada em troca, porque esse é o amor de Deus. E Jesus ele vai encerrar esse trecho agora, não falando especificamente dessa parte do amor, mas falando de todo o trecho que começa ali no versículo 21, que nós temos estudado nos últimos 6 meses. Ele diz, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E a gente cantou, né? A começar em mim. Tem que começar em mim. Para que a gente possa crescer junto, rumo à perfeição. Mais ou menos isso que diz a música, né? Nós cantamos. Todo mundo cantou. E é o que todos nós queremos. Porque se a gente cantou, é o que a gente quer, é o que a gente está falando para Deus. Então já fica o compromisso que nós estamos fazendo. Né? Nós cantamos também para que Deus possa sondar o nosso coração, para que Ele possa nos usar. Então, talvez Deus vai começar a sondar o teu coração essa semana e vai começar a te usar no amor. Mas encerrando esse trecho, então Jesus ele fala sobre isso, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Né? Ele está encerrando esse trecho da lei vigente no reino de Deus, essa reinterpretação, interpretação correta. Né? E Cristo aqui ele estabelece um padrão inatingível para nós. Infelizmente é um padrão que a gente não vai conseguir atingir. E ele resume, esse padrão, ele se resume no que a lei exigia. Tiago 2,10 diz... Pois quem desobedece, quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto dessa lei, só num pontinho, só num detalhe, torna-se culpado de quebrar a lei inteiramente. Se nós quisermos dizer então, bom, nós seguimos a lei, mas se tu tropeçar num ponto, só num detalhe, tu já é culpado de quebrar toda a lei. Então, por isso que esse é um padrão inatingível para nós. Mas embora fosse impossível de alcançar esse padrão, e Deus sabia disso, Deus ele não podia, digamos assim, diminuir esse padrão sem comprometer a própria justiça, sem comprometer a própria perfeição de Deus. Deus ele é perfeito, e aquele que é perfeito, ele não pode estabelecer um padrão imperfeito de justiça, por isso que para Deus tinha que ser assim, esse padrão aqui é o padrão da lei. Por isso que Paulo fala que a lei ela veio para mostrar a transgressão, porque a gente não consegue chegar lá. A gente não consegue chegar lá sozinhos, porque nós temos a maravilhosa verdade do Evangelho, que é Cristo Jesus. E Cristo, ele alcançou esse padrão em nosso favor. É ou não é verdade? 2 Coríntios, demonstra que eu não estou falando qualquer coisa não, estou falando o que a Bíblia fala. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Jesus, ele atingiu esse padrão inatingível para nós humanos. 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado. Quem que é esse? Jesus Cristo. Jesus ele não tinha pecado algum. Ele foi batizado e no início do seu ministério, ele foi tentado. Ele passou pelas tentações e ele não caiu, ele não pecou. Em momento algum do seu ministério, em momento algum de sua vida, ele pecou. Ele atingiu essa perfeição. Tudo isso que Jesus fala aqui, ele fez. Exatamente como a lei exigia. E quando a gente olha mais para esse texto, então a gente se preocupa. Bom, beleza, vamos estudar um pouquinho mais para nós entendermos, né? Como é que a gente pode, pelo menos, tentar alcançar isso, né? Porque também, só porque Jesus, ele cumpriu e agora a gente não precisa fazer? Não, a gente precisa buscar, certo? Então, quando a gente olha para esse texto, a gente lê, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de Deus, de vocês, a gente fica um pouquinho, né? Perfeição. Sim, perfeição, mas a palavra telaios, traduzida por perfeito aqui, ela tem alguns outros significados, que também estão relacionados com perfeição. Mas ela significa também completo, maduro. Então é mais ou menos como se dissesse assim, portanto sejam completos, como completo é o Pai Celestial de vocês. Então, Deus ele está exigindo uma perfeição, mas não é uma perfeição de uma hora para outra. Porque é algo que tem que ser maduro, o momento precisou de um crescimento, um amadurecimento, né? Então, nós podemos, como pecadores,
ser completos, ser maduros, dentro da nossa limitação humana, mas nós nunca seremos perfeitos como Deus, porque essa é uma característica, uma virtude de Deus, é a virtude da perfeição. Só que Deus, Ele quer, no mínimo, a perfeição de nós. Então, nós podemos ter um crescimento espiritual, mas a perfeição é difícil de alcançar. Mas Ele quer isso de nós. Então, por isso que Jesus precisou vir, graças a Deus por isso. Graças a Jesus, nós somos, então, salvos, regenerados. Nós somos regenerados pelo poder de Jesus, através do seu sangue. Somos transformados pelo poder do Espírito Santo. Muito bem, Ele quer que nós sejamos semelhantes a Cristo. Esse é o caminho. Mas nós só vamos conseguir isso, porque é um padrão inatingível. É perfeição, né? Está completo. Nós só vamos conseguir isso se nós nos entregarmos a Ele. Por mais que Jesus se entregou por nós, nós também agora precisamos nos entregar a Ele. Só vamos conseguir isso na nossa vida se nós deixarmos que Deus continue esse processo de transformação, de renovação da nossa mente, para que a gente realmente possa viver para Deus, para que a gente possa estar no amor de Deus. Então, de forma prática, como é que a gente pode buscar, então, esse amadurecimento, né? Como é que a gente pode buscar esse crescimento espiritual? A gente tem a linha de maturidade, que, né, dá uma direção para nós. A gente poder se fortalecer na palavra, a gente poder estudar e tudo mais, questão do ministério. O caminho que a gente tem que seguir é ser semelhante a Cristo. Esse é o caminho que a gente vai seguir. Mas eu tenho 4 pontos para a gente refletir sobre a nossa vida e a gente pensar como é que a gente pode ir mudando. O primeiro ponto é na questão do caráter. A gente não vai conseguir ser infalível, irrepreensível perfeitamente. A gente tem que buscar essa perfeição, sim, mas a gente não consegue. Mas, ao mesmo tempo, não significa que a gente não pode almejar sermos semelhantes a Cristo. Não significa que nós não possamos almejar essa perfeição. E não significa que nós não possamos orar por isso, pedir a Deus, Deus me ajude a estar completo, me ajude a crescer espiritualmente, me ajude a amadurecer, para que cada dia eu possa estar mais próximo de Ti, cada dia eu possa ser mais semelhante a Cristo. Eu falei para vocês antes que eu tenho alguns pontos a melhorar, principalmente falando sobre essa questão que nós estamos conversando hoje. Então, não pensem que a corrida ela acaba em algum dia. Ela é constante. Ela é quase uma maratona, mas uma maratona, sim, que vai durar muitos anos. Mas aquele que para no meio da maratona não chega no final. Então, nós precisamos continuar essa caminhada, essa corrida, que nem Paulo fala, né? Para a gente manter fixo os nossos olhos na linha de chegada. Segundo ponto é na questão da santidade. Como os fariseus que estavam aqui nessa época, nós temos que buscar nos separar dos valores pecaminosos do mundo. Os fariseus, eles eram um show de bola nesse ponto. Eles queriam, né, se separar. Só que tinha um problema. Então, diferente dos fariseus, nós temos que fazer a vontade de Deus, não a nossa própria vontade. Nós temos que ser devotos aos desejos de Deus, não aos nossos desejos. Nós não podemos transmitir algo que é nosso, que é o que os fariseus faziam. Eles eram bem rígidos, mas rígidos na vontade deles. Então nós temos que nos separar do pecado, como eles queriam se separar do pecado, mas nós temos que se separar internamente. Nosso desejo tem que ser o desejo de Deus. Nós temos que transmitir o amor de Deus e a misericórdia de Deus ao mundo, não algo que é nosso. O terceiro é na maturidade. Então, o que nós temos falado, nós queremos ser maduros. Então, nós não vamos alcançar nessa vida a total semelhança, perfeição de Cristo, porque Ele está preparando, né, a morada para nós, e quando Ele voltar, nós teremos o nosso corpo glorificado, que nós estudamos sobre isso. E aí sim nós estaremos perfeitos, mas nós precisamos trilhar esse caminho para chegar a essa perfeição, não é? Então não vai ser de uma hora para outra que nós vamos alcançar essa vida santa, né? Não vai ser imediatamente, mas nós temos que crescer em maturidade, até a integridade. Deus espera um comportamento diferente de nós. Ele espera que a gente dependa dele totalmente, e não de nós mesmos, como nós temos vivido antes dele. E dependendo de cada estágio da nossa evolução espiritual, Deus, ele entende em que estágio que nós estamos. Se nós somos novos convertidos, novos da fé, Deus vai entender o nosso nível de maturidade e vai nos direcionar conforme o seu caminho, através do estudo da palavra, da oração, através dos nossos relacionamentos, acompanhamento, discipulado. E Deus, ele vai exigindo cada vez mais, porque ele espera que a gente cresça. Então, eu sei que cada um tem o seu tempo, mas se daqui a pouco você está há muitos anos andando no caminho de Deus,
e tem a mesma maturidade de quando você começou, talvez você não andou no caminho de Deus. Você está parado no caminho de Deus. E aí talvez esse seja o momento de começar. Né? Estamos começando um novo ano, talvez seja o momento de a gente refletir como nós temos vivido, se nós temos vivido esse amor de Deus ou não. E claro, no amor, nós podemos procurar amar os outros tão completamente como Deus nos ama. E eu sei que tudo isso, como eu tenho falado, é difícil, né? É difícil alcançar, mas é uma necessidade. Nós precisamos estar sempre em constante crescimento. A nossa tendência, muitas vezes, é que, por causa do pecado, a gente desiste de continuar o crescimento. Deus não me ama mais, né? Deus não me quer perto dele porque eu estou em pecado. E a gente esquece que a gente pode se arrepender e pedir perdão, reconhecer o nosso pecado. Pedir perdão para alguém também se o nosso pecado foi uma ofensa a alguém. Porque Cristo, Ele quer que todos os seus discípulos se superem e não que a gente viva na mediocridade. Deus não quer medíocres, não quer pessoas que vivam na média. Ele quer a perfeição. Então Ele quer que a gente sempre esteja querendo mais crescimento, mais relacionamento, mais intimidade, mais semelhança a Ele, cada vez mais. Cada vez que a gente percebe um detalhe, eu acho que eu estou errando nesse ponto, Ele quer que a gente veja esse ponto e a gente melhore. E não que a gente, vou deixar para a semana que vem. Ou que a gente perceba, é tão difícil melhorar esse ponto. Olha só como é complicado. Então, para finalizar, e também nós entendermos agora de forma resumida como é que nós vamos atingir todas essas coisas. Que nem eu falei, nós temos estudado nos últimos 6 meses os 6 pontos. Esses 6 mandamentos, desde o versículo 21 até o 47, sobre como Jesus ele olha para a lei e ele diz para eles, olha, é muito mais profundo do que vocês imaginam, está lá no coração. Nós temos estudado, desde julho nós temos estudado isso. E nós podemos perceber que é impossível nós chegarmos até Deus através de nossa própria vontade, através de boas obras, através de nós tentarmos sozinhos. É impossível. Se vocês já tentaram, talvez vocês perceberam que não dá. É impossível nós cumprirmos tudo isso de forma completa. Os fariseus tentavam cumprir, e Jesus foi lá, e cada uma delas, não foi uma, foi todas essas 6, e se ele continuasse falando de toda a lei, ele ia dizer muito mais, dizendo, vocês não estão cumprindo isso de forma completa. Por quê? Porque Deus espera a perfeição de vocês. Ele espera que vocês estejam completos. E não que vocês façam as coisas por cima dos panos, assim de qualquer jeito. Né? Então nós falamos sobre a questão de homicídio. Nós vimos que só a questão da gente odiar o irmão, nós já estamos matando em pensamento. Então não é só matar. Né? Ele quer completo, até no nosso coração. Nós falamos sobre adultério. Só de olhar já é adultério. Falamos sobre divórcio. Dependendo das situações, dos casos, se a pessoa casar de novo, é adultério também. Vejam só. Nós falamos sobre a questão da palavra, sobre o juramento, sobre o voto, quão importante é nós falarmos a verdade, sermos pessoas que não mentem. Nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre a vingança. E hoje nós falamos sobre o amor, que é para amar até mesmo o inimigo. Em todos esses, vocês devem ter percebido, e talvez vocês devem ter achado nos últimos meses aí que eu fui bastante repetitivo. Mas a Bíblia é repetitiva mesmo. Se a gente começar a ler de Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver que a Bíblia está sempre apontando para Jesus. E é repetitivo mesmo. Por quê? Porque Deus quer nos mostrar apenas uma coisa. Em todos esses pontos, o padrão exigido por Deus só pode ser alcançado com o Espírito Santo. Só pode ser alcançado com o Espírito Santo. Por isso que Jesus enviou o conselheiro, o consolador também, porque nós não estaremos com ele aqui. Só pode ser alcançado com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele só vive dentro de nós por causa da graça e do amor do nosso Pai, porque ele entregou o Filho dele em nosso favor, para que isso fosse possível. E lembrando também, eu comentei antes, alguns podem pensar, talvez, eu posso fazer algumas coisinhas aqui certas pela minha própria vontade. Talvez até sim. Talvez você consiga não odiar as pessoas, né? Mas, como a gente viu que Tiago fala, a gente pode querer obedecer à lei. Mas se a gente errar num ponto, a gente é culpado de transgredir toda a lei. Então não adianta fazer com a própria vontade. A gente precisa do Espírito Santo, porque Deus, ele quer a perfeição, ele quer por completo. Ele não quer que a gente faça algumas coisinhas só. Ele quer completo. Isso a gente só consegue, então, no relacionamento íntimo de entrega com o Pai. O Espírito Santo é a chave. E vocês vão perceber que conforme a gente for continuando estudando o Sermão do Monte, faltam o capítulo 6 e o capítulo 7, provavelmente várias vezes eu vou dizer,
a gente só alcança isso com o Espírito Santo. E aí vocês podem pensar, mas por que a gente fala tanto que só alcança o Espírito Santo? Só é sempre repetitivo, fala de uma coisa nova. Vocês já conseguem fazer tudo certinho? Quando conseguirem, daí a gente fala de uma outra coisa. Porque eu não consigo. E por isso que eu continuo estudando. E eu continuo entendendo. É só com o Espírito Santo. E aí tem um certo ponto que eu vou lá e eu faço com a minha vontade. E aí eu percebo, é só com o Espírito Santo. E aí eu preciso ler de novo e ouvir que é só o Espírito Santo. E a gente precisa lembrar sempre que é só pelo Espírito Santo. Só Ele vai nos dar essa direção. Nós não conseguimos nos manter fiéis a Deus. A própria fé é um dom de Deus. Até para crer em Deus, nós precisamos de Deus. Então imagina para a gente poder amar um inimigo. Amar aquele vizinho chato que fica colocando som alto às 6 da manhã e a gente não gosta. A gente tem que amar. A gente tem que dialogar. A gente tem que conversar. E não odiar. Porque se a gente estiver odiando, a gente vai estar matando, né? Então, como eu falei, entregando para Deus, tudo isso fica muito mais fácil. Tudo isso fica muito mais fácil. Por incrível que pareça, é mais fácil, né? Eu posso estar falando assim e vocês pensam, mas não é. Entrega. Mas entrega de verdade. E na hora da tentação, entrega de novo. E vocês vão ver como é mais fácil. Porque sabe o que é difícil? O difícil é entregar. O difícil é a gente derrubar o nosso orgulho para a gente reconhecer que precisa de Deus para algumas situações. Não, aqui na minha empresa eu sei administrar. Eu não preciso de Deus para administrar a minha empresa. Eu sei, eu fiz curso, eu fiz faculdade, ou sei lá, eu aprendi. Eu não preciso de Deus. Vamos analisar como é que está a tua gerência da empresa, vamos ver se você está realmente, tintim por tintim, 100% completo, adorando a Deus. Agora, se você está entregando para Deus a sua empresa, eu tenho certeza que se realmente está entregando tudo para Deus, eu tenho certeza que sim. Como é que eu posso ter tanta certeza? Porque nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando do Espírito Santo de Deus, e Ele é poderoso para nos transformar. O difícil, então, é nós derrubarmos esse nosso orgulho, de reconhecer que nós precisamos dEle. É nós nos entregarmos por completo diante de muitas vezes tentações que apetecem o nosso coração com um alimento vazio. A gente olha aquele alimento e a gente pensa, nossa, deve ser maravilhoso. E no fim, ele é vazio, né? Eu já vi algumas pessoas falar, até ontem eu vi, que comer maçã dá fome, né? Deixa o estômago vazio. Então é que nem comer maçã. Se para ti é assim, é que nem comer maçã. Mas o alimento de Deus não é que nem maçã. Não deixa vazio, ele completa. Então, diante da tentação, nós não podemos nos deixar levar pela tentação. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus e deixar essa tentação de lado. O que Deus quer para mim diante disso? Então, no fim, nós precisamos totalmente de Deus. Para que então a gente possa ter esse crescimento, para sermos semelhantes a Cristo. Podemos crescer em maturidade. Só com o Espírito Santo nós vamos chegar à plenitude da estatura de Cristo. Só com o Espírito Santo. Então, dia a dia, precisamos abandonar a velha vida, vestir a nova roupagem, nascer de novo, a cada dia, a cada decisão, a cada momento. Se tem uma coisa que você deve levar para casa hoje, diante disso tudo que a gente conversou, além da questão de que o amor de Deus tem que fazer parte, né? O nosso amor tem que ser o amor de Deus, tem que ser abrangente, é essa questão. Eu só vou conseguir ter esse amor no momento que eu me entregar e deixar o Espírito Santo agir na minha vida. E não só isso, todas as áreas da minha vida. Eu só vou conseguir com o Espírito Santo guiando a minha vida. Vamos orar para que Deus possa realmente nos ajudar nisso? Porque realmente, esse estudo sobre o Sermão do Monte tem sido revelador, mas tem sido também um momento para refletir e para nós realmente analisarmos o nosso coração. Vamos orar? Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos entregamos a Ti essa noite, porque nós temos estudado a Tua Palavra, Deus. O Teu Filho tem nos mostrado, através daquilo que Ele falou, naquele dia, tantos anos atrás, que o Teu padrão, o nível que o Senhor requer de nós, é muito alto. Nós sabemos, Deus, que Tu entregou o Teu Filho por nós, para que esse padrão pudesse ser alcançado através do Teu Espírito Santo. Mas mesmo assim, Senhor, muitas vezes a gente não quer viver esse padrão. A realidade é essa, Deus. Muitas vezes a gente quer amar mais a nós mesmos do que a Ti, e por isso nós não estamos dispostos a nos entregarmos a Ti. A realidade é essa, nós não queremos. Por isso nos ajude, Deus, que o Teu Espírito Santo toque o nosso coração, quebrante o nosso coração. A começar por nós, Deus, que nós possamos amar a todos. E que nós possamos juntos como igreja chegar a essa perfeição. Eu sei que é um trabalho difícil. Eu sei que necessita de um crescimento. É longa a jornada, Senhor, mas a gente sabe que contigo ao nosso lado,
é possível. A gente lê na tua palavra que para ti, Deus, nada é impossível. E tu conseguisse, através do teu Filho, nos livrar da morte e do pecado, que a gente pudesse ter vida em ti, Senhor. Então, nos ajude a viver essa vida, nos ajude a viver esse amor. Nós imploramos a ti, Deus, porque se depender de nós, nós não chegaremos a lugar nenhum. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.